partir de um olhar comparativo entre comportamentos geracionais e suas tensões, nosso próximo TED vai trazer provocações de como a cultura e o comportamento do consumo brasileiro estão sendo modificados e como precisamos lidar com isso para responder às suas demandas. Para isso, convido ao palco Paula Paz, especialista em insight e comportamento do consumidor no grupo Consumoteca. Por favor, Paula. Seja bem-vinda. Eu sou Paulinha Paz. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, de volta. Eu estou um tempo afastada um pouquinho do mercado daqui, mas estou muito feliz de ver antigos colegas, amigos, companheiros de labuta de muitos anos. Então, obrigada a todos por vocês estarem aqui me ouvindo falar groselha, como eu estava brincando que eu vinha fazer, mas o meu objetivo hoje é muito de fazer a gente tentar pensar algumas coisas que a gente acaba se passando no nosso dia a dia, né? Mas levantar alguns pensamentos sobre o nosso cotidiano. Bom, eu sou formada em comunicação aqui pela UFBA, né? Eu sou especialista em marketing branding. Já tenho uns aninhos aí na estrada. Eu comecei como estrategista, continuo sendo estrategista, mas hoje eu não atuo mais em agência. Hoje eu trabalho especificamente com pesquisa de consumo, com pesquisa de comportamento do consumidor no Grupo Consumoteca. Inclusive, recomendo muito que vocês sigam o Grupo Consumoteca, não é porque eu trabalho lá não, é porque tem muitos anos que eu sigo. É uma honra para mim poder dizer que eu trabalho lá hoje. Então, já passei um pouquinho por essa galera toda aqui que vocês estão vendo e, de alguma forma, já atuei um pouquinho com cada um deles. Então, o que eu vou trazer hoje é muito do que a gente acaba aplicando no nosso dia a dia, no trabalho, né, em relação às marcas. Só que isso não é a parte mais importante hoje, né? Hoje eu só tenho 15 minutos para falar com vocês. Como boa parte de vocês já me conhece, eu falo pra caramba, então eu vou ter que escolher muito do que eu vou falar aqui hoje. E vale fazer um disclaimer antes de eu começar, que a escolha temática, então, teve que ser muito, muito, muito recortada. Infelizmente, eu não vou poder trazer atravessamentos como os colegas abordaram aqui em relação a comunidades, em relação à raça, em relação a gênero, em relação a tantas coisas que a gente gostaria de abordar. Então, o meu recorte hoje para falar para falar com vocês sobre tendência é um recorte de cultura. Especificamente, vamos falar sobre quais são os padrões comportamentais que a gente consegue reconhecer em termos de grandes grupos, em termos de maiorias, ligada a cada uma das gerações, né? Quando a gente está falando de gerações aqui, eu acho que você já tem uma certa familiaridade no tema, até porque a Gabriela, que veio antes de mim, eu acho que foi a Gabriela, que veio antes de mim, também já trouxe, já abordou um pouco desse tema, mas diferente dela, eu não vou trazer um único dado aqui na minha apresentação, tá, gente? Eu acho que isso ela já deu conta. Eu estou aqui hoje muito mais para trazer provocações e para fazer a gente pensar um pouquinho sobre o nosso modo de vida. Eu vou abordar a cultura com vocês justamente pela visão dos estudos culturais, que é entender que cultura é modo de vida. Hoje, a gente tem um recorte cultural de atuação, a forma como nós nos sentamos, porque eu estou aqui em cima do palco e vocês estão aí sentados olhando para mim. Tudo isso diz respeito sobre a nossa cultura, né? Sobre as nossas atitudes, sobre o modo que vivemos. Porque quando eu estou aqui de biquíni, estou trajada, né? Diz respeito sobre a nossa cultura. Então, pensando em tudo isso, no nosso repertório, nos produtos culturais que nós consumimos e que nós produzimos, e principalmente sobre aquilo que a gente consome, é que a gente vai trazer esse viés hoje, né? Falar sobre gerações. O olhar geracional, ele é um olhar que vai transmitir muito daquilo que a gente faz, daquilo que a gente é, de como a gente procede, de como a gente interpreta signos, de como a gente produz novos signos também, né? Tudo isso a gente está falando de Zeitgeist. Zeitgeist é uma palavra que a gente tem falado muito hoje, que traduz o que é o espírito do tempo. E cada geração vai ter o seu. Quando a gente pensa que hoje temos 5 gerações que estão convivendo ativamente, que estão colidindo suas interpretações de signos, de comportamento no nosso cotidiano, a gente tem um grande desafio, né? Quando a gente vai pensar em qualquer tipo de negócio, em qualquer tipo de comunicação, em vivência, em educação, em qualquer que seja a área que a gente está atuando, com certeza temos muitas dificuldades em falar com todo mundo ao mesmo tempo, porque entendemos que são necessidades muito diferentes, que são recortes diferentes, que são bagagens diferentes, né?
Então, quando a gente fala de zeitgeist, a gente não pode falar sobre os mesmos zeitgeist que vai atravessar todo mundo. A gente está falando de um dezembro de 2024, mas que as vivências que vieram antes delas são muito diferentes até chegar até a data de hoje, né? Eu trouxe um vídeo para exemplificar de uma forma curta como é que a gente entende que as pessoas carregam esse espírito do tempo de forma diferente dentro de si, né? A gente pode botar, por favor? Como você atende o telefone? Alô? Como você abaixa o vidro do carro? Faz um coração. Como você passa o cartão? Como você tira uma foto? Como você chama o transporte? Oi! Faz uma dancinha. Eu amo essa vovó, ela é maravilhosa. Mas aqui a gente percebe que são dois espíritos do tempo traduzidos em um mesmo vídeo que são completamente diferentes, né? E aí, opa! Oh, agora foi. E aí, gente, quando a gente olha para essas 5 gerações, como eu falei para vocês, ao mesmo tempo, né, que estão convivendo aqui, a gente começa a ter choques, a gente começa a ter debates, a gente começa a ter diferentes olhares, interpretações, né? Eu não vou conseguir passar por tudo isso, obviamente, então eu sugiro que, se vocês quiserem, vocês podem tirar foto da tela, ou vocês podem consultar o material de onde eu tirei isso, né? Que é o e-book A Geração Z no Mercado de Trabalho, que foi lançado no mês passado pelo Grupo Consumoteca, está disponível para quem quiser consultar esse material. Mas só para mostrar para vocês um pouco de quais são as gerações que vamos falar, né? Então, a gente está falando aqui ao mesmo tempo de Baby Boomers, Geração X, Geração Y, Millennials, Geração Z. Lá na bordinha, a gente ainda vai ter uma geração alfa ali, que eu ainda vou chegar a tocar nelas, né? Cada uma delas marcadas por grandes acontecimentos que vão reverberar em quem elas são. Então, se a gente tem uma geração de baby boomers que nasce no pós-segunda guerra, a gente vai ter pessoas que vão estar lutando pelo seu direito de serem jovens. A gente tem uma geração X que é fruto desses baby boomers que já vão entrar ali num contexto pós-década de 70, lutando pelo seu próprio prazer. Então, eles vão estar muito saindo de um contexto de endurecimento para um contexto de libertação. Os millennials, que somos os filhos, né, dessa geração X, a gente já nasce num contexto de passar por uma globalização. Depois de nós ainda vem a geração Z, que é a que a gente está pautando tanto hoje. Qualquer Google que você der, você vai achar 1 milhão de materiais sobre a geração Z, que vai estar dentro dessa realidade conectada, até chegar nos alfa, que já são os filhos desses millennials, os filhos dessa geração Z, que estão hoje aí já nascendo com o celular na mão e se fazendo brincando de youtuber, né, gente? Então, como o nosso foco hoje é curtíssimo, e eu falei para vocês que eu tive que fazer uma escolha, a gente vai olhar para cada geração com um único tweet, que é o tempo que nós temos, né? É o tempo de um tweet. E eu vou me deter aqui a olhar a principal crise e a grande oportunidade que a gente tem em cima dessa crise, dessa geração, para cada uma delas. Tá certo? Desculpem que vai ter que ser rápido. Vamos começar pelos baby boomers, então. Os baby boomers, como a gente falou ali, têm uma grande contribuição em quem nós somos hoje, né? Foi um mundo que foi reconstruído pós-segunda guerra. Esses baby boomers hoje, eles vivem uma grande crise relacionada à invisibilidade, porque, infelizmente, nós somos uma cultura extremamente etarista. Essa cultura etarista, ela vai classificando as pessoas, dando prioridade àqueles que são mais jovens, e eles hoje passam por uma grande invisibilidade. Mas se a gente vai parar para pensar, hoje quem são os nossos avós, bisavós, quem teve a chance de conhecer? Hoje a gente tem um grande fomento do que a gente chama de economia prateada, que é essa economia que está pensando e que está voltada e que está sendo fomentada pelas pessoas aí de cabelos grisalhos, né? E hoje nós vemos um fenômeno de termos muitas avós, principalmente avós, que são arrimo de família, que são quem sustenta a casa com suas aposentadorias. Então, o quanto que é importante a gente fazer com que essas pessoas elas se sintam vistas, reconhecidas por tudo aquilo que elas já fizeram, mas que elas não se sintam inválidas, que elas não achem que hoje elas são pessoas desinteressantes e desimportantes, né? Então, o quanto que é importante que a gente traga essas pessoas para o foco da nossa comunicação, para o foco dos nossos negócios, e entenda que eles também estão ali para serem abraçados e para serem geradores de capital.
Vou passar aqui para a geração X, né? A geração X hoje vai estar aí mais ou menos por volta dos 50 anos, então está vivendo aí essa meia-idade 5.0. Acredito que, pela idade daqui da sala, grande parte dos nossos pais, ou talvez os nossos avós, sejam pertencentes a essa geração X. E é aquela geração que a gente está vendo que está tentando se adaptar ao que é que está acontecendo em relação à digitalização do mundo, mas que muitas vezes está tendo um pouquinho de dificuldade, né? Então, você ensina para o seu pai, olha só, você não precisa mais entrar na fila da lotérica e pegar a preferencial, porque você pode pagar o boleto pelo celular. E ele acha que ele descobriu o mundo com isso. Nossa, eu sou o Steve Jobs, porque agora eu sei pagar boleto pelo celular. Mas a partir do momento em que você dá esse letramento, em que você dá essa disponibilidade de autonomia digital, principalmente para essa geração, eles podem abraçar o mundo, gente. Porque a nova terceira idade, ela está buscando longevidade. E essa longevidade sempre com saúde, com produtividade. Então, a gente tem uma nova terceira idade que está começando aí a partir dos seus 60 anos, que está sendo extremamente produtiva. Até porque a nossa aposentadoria ela foi postergada, então a gente tem pessoas aí de entre 60 e 70 anos que estão sendo extremamente produtivos. E de que forma eles estão sendo incluídos, principalmente quando a gente pensa no contexto de mercado de trabalho? Que são pessoas que muitas vezes ficam desempregadas e que não podem trazer toda a sua experiência, toda a sua sabedoria para estar contribuindo com o mercado depois, né? Então, de que forma a gente pode abraçar essas pessoas? Quais oportunidades a gente pode gerar dentro das nossas empresas? Como é que estamos nos comunicando com eles? Estamos dando a eles o devido valor que eles têm, que são pessoas extremamente valiosas quando a gente pensa em termos de experiência, né, ao que eles podem contribuir. E aí a gente chega nos millennials, né? Que acredito que seja grande parte da sala dividida aqui, mas os millennials eles têm suas crises próprias. Não à toa a gente fala de old millennials e young millennials, né? A gente fala ali de millennials que são um pouco mais velhos e que são um pouco mais jovens, que já vão estar com um comportamento um pouco mais próximo da geração Z. E aí, quando a gente fala desses millennials, temos aqui uma grande geração de sucessos frustrados, aqueles que foram encorajados pelos seus pais na infância para você pode ser o que você quiser. Spoiler, não somos, né? Não somos tudo que a gente quer, porque a Xuxa disse que a gente ia, né, querer tudo que a gente quisesse, a gente ia poder ter e mentiram pra gente. Então, o que é que a gente está fazendo hoje? A gente está tentando lidar com as nossas frustrações. É uma geração que demorou mais de sair de casa ou que ainda nem saiu de casa. É uma geração que demora e posterga ter filhos muito por conta disso. Porque almejou muitas coisas, almejou coisas muito grandes e que essas coisas ainda não foram conquistadas por uma série de mudanças contextuais que a gente acompanhou, né, a gente, nos últimos anos. E aí, quando a gente olha para isso, é muito engraçado a gente ver o fenômeno, né, do adultecer nostálgico. A gente tem hoje grandes marcas que estão trabalhando com grandes sucessos dos anos 90, porque hoje esses adultos eles têm capacidade de fazer aquilo que eles não puderam muitas vezes fazer quando era criança. E aí hoje a gente pode acessar e comprar tudo aquilo que a gente quiser, né? Então hoje a gente pode ter a camiseta do Dragon Ball, que a gente não podia ter quando era criança, na verdade. Então a gente vai lá e compra. E nós somos muito marcados por isso. E a gente começa a ter uma reinterpretação aqui de ter adultos, por exemplo, que estão fazendo uma indústria de games ser uma das mais importantes, uma das maiores geradoras de capital de toda a indústria do entretenimento. Isso é muita responsabilidade dos millennials, né, que vieram aí dessa formação, dessa base de ter uma grande vivência com videogames e etc. E de hoje terem dinheiro suficiente para realizar os seus sonhos de criança. Então, a gente está tendo esse comportamento aí sendo bastante esclarecedor. E isso traz para a gente também uma grande questão, que esses millennials que eles quiseram ser adultos muito cedo para poder conquistar suas próprias coisas, né? Aquilo tudo que ele poderia conquistar. Desses millennials eles estarem não tendo suprido os seus sonhos, eles estarem passando por grandes processos, né, como já foi falado antes aqui, de ansiedade, de depressão, de estresse, e disso está virando uma sobrecarga muito grande social, né? E aí, dentro desse cenário muito de pessimismo, de uma juventude muito pessimista, a gente chega na geração Z, né? A geração Z, quando a gente começou a estudar ela lá atrás, mais ou menos em 2010, a gente achava que ia ser a salvadora do mundo. E aí hoje a geração Z, na verdade, ela só quer cupom para comprar blusa na Shein, baratinha. É sobre isso só, sabe? Assim, eles não estão interessados em salvar o mundo, porque eles já entenderam que estamos vivendo um grande apocalipse. E o mais interessante dessa geração é ver como é que eles lidam com deboche com tudo isso. Então, é maravilhoso acompanhar o mundo acabando e a galera fazendo piada no Twitter. É basicamente sobre isso que essa geração se trata. Mas, por outro lado, a gente tem uma geração Z que ela tem um comportamento, por conta disso, muito autocentrado. Pensa muito em se salvar diante desse apocalipse, né? Tá bom, o Titanic está afundando, cadê minha boia?
Então, essa boia ela vai ser muito construída ao entorno do seu próprio autocuidado. Então, a gente está vendo uma geração aqui que ela está fomentando a economia do bem-estar de uma forma fenomenal, né? Então, a gente tem aqui rituais de autocuidado, rituais de skincare, rituais que são voltados para a meditação, que são voltados para tudo aquilo que a gente pode pensar em uma plenitude, no mindfulness. Então, essa geração ela está buscando fomentar, né? E aí, se a gente olha para essa geração Z, tem tanta coisa que a gente precisa oferecer para ela dar uma acalmada, dar uma sossegada, que isso acaba se tornando uma grande tendência, né? Que se volta contra ela mesma. Então, hoje a gente se fala muito sobre o anti-wellness, sobre a ditadura do bem-estar e sobre como cuidar de si virou algo que é uma pressão, né? Não vira mais aí uma solução, e sim um outro problema. E é nesse momento em que a gente se encontra hoje. Só para a gente trazer um spoiler, vamos olhar um pouquinho para a geração alfa aqui, que já são as nossas crianças, né? Os nossos filhos, os nossos sobrinhos que estão aí crescendo, olhando, sabendo mexer no YouTube sozinhos. A gente ainda não sabe exatamente que tipo de crise eles vão viver, né? Assim, até porque, assim, gente, qual é a crise que existe na infância? Mas um dado que eu achei interessante para trazer para vocês é um fenômeno que a gente tem observado sobre como, principalmente, os filhos dos Zennials, né, da geração Z, que é essa geração que pensa tanto no seu autocuidado, como eles também já estão pensando no autocuidado, quanto isso pode ser perigoso, né? Então, a gente tem esse fenômeno aí do Sephora Kids, as crianças que vão para a Sephora e ficam testando produtos, crianças com 10 anos de idade usando retinol para a pele, para fazer com que sua pele não envelheça, né? Então, a gente tem um grande problema em relação ao envelhecimento, que é transmitido para os filhos, para os sobrinhos, né? E essa geração que, de fato, vai ter que conviver com esse apocalipse como realidade, né? Porque o aquecimento global já é realidade, porque divisão de recursos, escassez de recursos já é realidade. Então, é a geração que, bichinho, o futuro não demora para eles, como diz Baiana System, mas que futuro é esse que a gente vai entregar, né, para essas crianças? E aí, para a gente fechar, eu queria só trazer uma frase de Belchior, porque muitas vezes a gente tem o hábito de olhar para trás e falar, nossa, como era mais legal no meu tempo, como a minha infância foi melhor do que essa da geração alfa. Mas, gente, o passado é uma roupa que não nos veste mais. E quando a gente fala de Zeitgeist, a gente está olhando para o hoje, a gente está olhando para o agora e a gente está pensando no futuro. Então, não adianta a gente ficar de bracinho cruzado pensando em como era mais legal, porque o futuro está correndo lá na frente. E aí a nossa função agora é estar olhando para tudo isso, para todas essas crises, todos esses problemas, entendendo como é que eu vou fazer com que essas pessoas se sintam um pouco melhores dentro desse cenário devastador que a gente está hoje, tá? É isso. Agradeço vocês. Quem quiser me seguir, quem quiser trocar uma ideia, muito obrigada. Bom dia, bom evento.